Oi, pessoal, vamos lá. Segunda-feira meio tortinha, né? Gerando liquidez. Quinta-feira andou 3 mil pontos. Sexta-feira payroll veio legal, mas não acusou nada hoje no mini dólar. O mini dólar ficou morto, o mini índice também. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vou mostrar técnicas que muita gente não conhece, cara. Se você não conhece essas técnicas e tem a base do day trade, da renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu mostro os setups que eu uso aqui, um pouquinho mais avançado esse vídeo aqui. Se você não sabe nada do que eu estou falando, dá uma olhada na playlist que eu tenho, como se tornar um trader, tudo de graça. Vem comigo nessa incrível aventura, vamos embora nisso, vai estudar, vem pra renda variável. Cara, são 5,5 milhões CPFs cadastrados na Bolsa de Valores de São Paulo, vulgo B3. E, cara, não tem nem 1 milhão operando efetivamente. Nem 1 milhão. O último dado aí foi, cara, 200 e poucos mil ativos de janeiro a junho de 2025. 239 mil, uma coisa assim. No day trade. Dito isso, vamos para notícias de amanhã. Temos a balança comercial amanhã que não vai influenciar em nada. Quarta-feira tem estoque de petróleo bruto e ata da reunião do FONC, que também não vai influenciar em nada, porque a gente não vai operar 3 horas da tarde. E estoque de petróleo bruto nunca dá movimento nenhum. A partir da quinta-feira começam as notícias legais. Venda no varejo, núcleo do índice de preços, o PCE mensal e anual, o PIB dos Estados Unidos. Na sexta-feira nós temos o IPCA do Brasil, o mensal e o acumulado dos 12 meses. Nós temos o CPI dos Estados Unidos, índice de inflação. Tem bastante coisa para acontecer na semana, a gente tem que ter cautela como sempre, gerenciamento isso que é importantíssimo. E é isso que eu tenho para falar. Vamos para 60 minutos, mini índice, tá aí. Bom, a gente dá uma olhadinha aqui, por exemplo, neste ponto aqui, a gente vai entender, cara, que isso aqui é basicamente o soco do mini índice. Então, a gente consegue identificar que tá tudo meio torto, né? Os juros futuros estão subindo, o IFNC também estava subindo, os candles, se a gente olhar os candles diários aí de Banco Bradesco, Itaú, que mais? Dê uma olhada na Petro, os candles estão lindos, dizendo que vem pro alto. Aí o Santander tá puxando para baixo, a Vale também tá puxando para baixo. O Banco do Brasil não sabe o que ele faz, se ele caga ele sai da moita. Então, assim, tem uma certa dualidade, né? E quando acontece isso, o Joseph James fala que esse mercado tá desbalanceado, ele tá gerando uma liquidez para fazer um grande movimento. Então é difícil a gente conseguir fazer bons movimentos. Eu fiz 2 movimentos. 2 movimentos, sabe quanto que eu ganhei? 5,7% do meu capital hoje. Com 2 movimentos. Um deu certo, o segundo deu, fiz um scalp muito rápido. Pra mim tá show. Isso que eu quero. Dinheirinho no bolso, como diz Garrett. Cara, dando uma olhada aqui nesse cara aqui, a gente consegue entender que ele tá gerando liquidez, como eu falei, ele pode estar fazendo também um daqueles desenhos muito escabrosos que tira o sono de qualquer um, ó. Não muito bom. Uma das coisas que eu falei foi, por exemplo, essa pedrada que ele deu aqui, que seria um novo início da primeira perna, marcando aqui ele faz um movimento medido. A gente tem que lembrar que isso aqui é um gap aberto. 2 de março esse gap tá aberto. Esse gap tem uma extensão de 3,7 mil pontos. Ele tá em cima desse gap, querendo fechar. Então, muita atenção para a confluência, nesse ponto aqui. Depois eu vou mostrar uma confluência, um tempo um pouquinho mais baixo, lá de 25 mil ticks, 50 mil ticks, né? Mas aqui a gente já consegue ver aqui uma certa confluência para fazer um movimento muito bom. Estão vendo onde está a mudança da característica do preço? Estão vendo onde está a quebra da estrutura? Estão vendo que ele está gerando uma liquidez? Ele rompendo esse cara aqui, ele vai fechar esse gap, pode ter certeza. Ele perdendo esse fundo aqui, ele pode testar a média de 200 e fechar o gap abaixo. Ele faz isso, ele vem para cá. Ou ele pode fazer, sei lá, abrir um gap de baixo, subir, o back, toma, fechar o movimento medido junto do gap. Especulações, vai fazer? Não sei, não tem notícia amanhã. Tem que ter um catalisador, como diz Joseph James. Tem que ter um catalisador. O spot bate fofo, segurou muito legal. Estamos entre 2 gaps. Isso aqui foi uma negação absurda de que ele não iria perder. Mas está se amarrando nesse meio aqui. Então, assim, se a gente fosse olhar o diário, eu conseguiria mapear, por exemplo, talvez um rangezinho nessa região aqui, ó. Agora ele fazendo esse movimento aqui, ó, sentando em cima desse range, isso aqui pode ser um breakout. Para fazer o quê? Chegar, talvez, quiçá, nessa regiãozinha aqui. Nessa regiãozinha aqui, para fechamento de gap. Ele fechando o gap, ele vai continuar a alta dele, para romper essa resistência aqui do ano. Movimento de alta. Posso até mostrar aqui, ó, dê uma olhada nesse meu desenho aqui, ó. Isso aqui são os estudos que com o tempo a gente vai fazendo. Então, por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então, a gente vai buscar nos 60 minutos no diário uma direção, vai baixar para 25 mil ticks para procurar ranges e suportes e resistências, né? Rotação de pêndulo, é tudo isso que eu fiz aqui. Só que num tempo maior, né? Mas também mais lento. Baixando para 10 mil ticks, a gente vai procurar os padrões de entrada para conseguir encontrar um lugar para entrar seguro. Aí entra o volume financeiro, a gente coloca no break-even e deixa esse preço andar. Basicamente é isso. Ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Nunca direção. Direção é 60 minutos, um dia. Compra, total compra. Vamos para os 25 mil tickets. Mente. Isso aqui, ó, foi o que ele fez o dia inteiro. De cara, olhando para esses 25 mil tickets, o que dá para se entender? Primeiro, poucos candles, né? São 25 mil transações efetivas. Poucos
candles. O dia inteiro, poucos candles. Candles com muito pavio, né? Notícias sobre a guerra. Olha isso aqui. Isso aqui foi o PMI ISM, né? Cara, violência, violinadas. A gente olhar aqui onde eu afastei bem, ó. A gente sabe que se ele quebrar essa estrutura, e ele já quebrou aqui, ele segue pro alto. Ele só vai mudar a característica do preço lá embaixo, num tempo maior de 60 minutos. Então a gente tem que procurar por oportunidades. Onde que ele tá andando? Num range, aquele desenho que eu mostrei. Só dei uma ajustada ali no movimento medido. Vamos botar 50 mil ticks só pra mostrar esse desenho aqui pra ficar melhor. Ele anda pra baixo, ele anda pra cima. Aqui tá o range. O mercado é cíclico, viu? Viu como ele repetiu o movimento medido aqui, fechou direitinho ele na sequência, deu uma pedalada pra baixo? O que é? Ele completou o movimento medido. Agora a gente tem um alvo do movimento medido aqui. Agora a gente tem um gap aqui. Agora a gente tem a rotação do pêndulo. Estão vendo a confluência? Que delícia pra gente poder fazer uma operação interessante. O que a gente faz? A gente mede o ponto em que ele entrou no range e o tamanho dele. E a gente tenta refletir esse movimento pro alto, proporcional. Que ele anda para baixo, ele anda para cima. Se ele fecha esse gap, ele e quebra a estrutura nesse ponto aqui, ele dá uma movimentada nesse preço pro alto. E para mim, é o que ele quer fazer. Eu tentei um ataque aqui, ó. Ele quebrou a estrutura, né? Vou passar para cá, que acho que fica mais legal. Por que eu investi naquele movimento ali, ó? Ele abre num gap. Ele muda a característica do preço e ele quebra a estrutura. Dá um sinal, isso aqui são candles de início do dia, não dá? Eu não opero esses candles, né, cara? Diz que vai vir com tudo pro alto, faz um pullback, quebra a estrutura. O que eu imaginei aqui? Aquela violinada clássica, né? O movimento é de alta absurdo, né? Ele vai lá pra cima, ele faz um pullback, ele diz que ele vai, ele violina e ele toca ali reto. Então eu tava imaginando esse movimento aqui. Assim que ele mudou a característica do preço aqui, quebrou a estrutura dentro desse micro desenvolvimento aqui, eu tomei a posição. O que ele fez? Pô, mas foi pra baixo, não tem problema. Falei, esse mercado tá torto. Eu esperei. Qual foi o próximo movimento? Quando ele perdeu o fundo, quebrou a estrutura, perdeu o fundo, começou a quebrar a estrutura bem devagarinho. Eu falei, opa, esse cara tá querendo reverter. Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Eu tomei a posição aqui. E aí começou a fazer uma volatilidade absurda. Eu tentei chegar o mais próximo que eu podia da VWAP. Mais próximo. Cara, como ele não quis desenvolver muito, fechei a operação próximo da VWAP. Só que me deu 5%. E aí depois, meu amigo, não fiz mais nada. E é difícil a gente não fazer nada. A gente quer o que quer ganhar dinheiro com esse negócio. O que a gente pode buscar aqui? O último movimento que ele fez aqui foi a quebra dessa estrutura aqui, ó. Da prosseguimento para venda. O último pivô validado fica nesse ponto aqui. Meu amigo, ele quebra a estrutura aqui e o último pivô validado fica nessa região aqui. Ou seja, tem um range, cara. Ele tá num range eterno aqui para tentar fazer um movimento. Eu gostaria que ele viesse pro alto, mas total indecisão. Hoje, e não ter acontecido hoje, é a mesma coisa, cara. Ele não fez nada. Ele não desenvolveu para nenhum lado. Vamos ver quanto que ele efetivamente... 1.575 pontos. Isso aqui geralmente, cara, é um movimento de alta dele. Quando ele faz um movimento lindo de alta, ele faz 1.300 pontos. 1.200, 1.500, 1.800 pontos direcionais. Então isso aqui foi um puro dia de geração de liquidez. Tá vendo a média aqui de 21 junto da VWAP? A amarelinha é VWAP, a média de 21 é isso aqui. Tá vendo que ele tá se entrelaçando nela? Passa pra cima, vem pra baixo, passa pra cima, vem pra baixo. Poucos candles. Não tem muito o que falar disso, cara. Isso aqui é assim, ó. Ele tem que definir pra algum lado e ver se ele vai manter aquela direção. Usando um tempo maior, a gente tem que observar esse ponto aqui, ó. Aqui ele passa a ser vendedor, mas pode ser uma violinada. Como ele é comprador, tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada se ele chegar aqui próximo. Se é que vai perder, não perder esse fundo, ficar mais alto, virar, amigo, ó dali. Ó dali que ele vai voltar pra dentro do range, porque o range é magnético. Esse cara aqui é o range novo. O mercado vai ser atraído pra ali, até que haja um breakout. Um breakout obrigatoriamente não pode entrar no range. Então se ele vier aqui, bater aqui onde ele tá batendo e perde, depois dele fazer essa quebra de estrutura aqui, dessa mudança de característica de preço, é difícil hoje. Sem voz. Beleza? A gente pode atacar na venda, mas vai ser contra o sentido de mercado de 60 minutos. O sonho aqui é ele quebrar a estrutura nesse ponto aqui, ó. Quebrando a estrutura nesse ponto aqui, abre num gap de baixa, mas aí já rompe o topo, toca ali reto. Aí tu tenta ver se ele vai entrar dentro do range, né? Entrando dentro do range, pode dar-lhe uma pedrada muito rápida para quebrar a estrutura. Aí ele vem gerar liquidez, aí ele toca de novo. E é o que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar os conceitos de choque e BOS com os setups de Joseph James. Reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Tendo essa confluência, a gente vai procurar nos ticks as entradas clássicas. Aí a gente foge do risco bem rápido utilizando o volume financeiro e opera em ticks. Mas sempre observando o sentido de mercado mais longo. E é isso, cara. Não tem mais nada pra falar. Pode continuar de lado, viu? Se ele continuar de lado, rangezinho. Segue marcando esse rangezinho. Observa nos 10 mil ticks que ele anda pra baixo, ele tenta andar pra cima. Não foi o caso, né? Mas aqui, por exemplo, andou pra baixo, pra cima. Ele anda proporcional pra baixo. Mas assim, geração de liquidez. Muita atenção. Já tô em quase 20% aí de lucro sobre a minha garantia. Tô amarradão. E tô seguindo o GR. E tem que seguir o GR, cara. Tem que seguir o GR. Você tem que conseguir olhar para um dia de hoje e não operar. Você tem que olhar e dizer assim, foi o que eu falei pro Garrett hoje lá na sala dele. Eu não sei o que o cara tá fazendo, cara. Eu não sei o que esse cara tá fazendo.
A gente não sabe o que ele tá fazendo, a gente não reconhece padrões, a gente só tá vendo violinadas, a gente não faz nada. Aí a gente espera ele definir um ponto. Aí ele faz um movimento e não executa esse movimento e volta pra dentro do range, fica gerando liquidez. Fique fora. Vamos para os 60 minutos. Mini-dólar. Mini-dólar, mesma coisa. Tentou até fazer aqui, ó. Ele tá dentro do canal, ó. Tá vendo aquele canal que a gente tá conversando? Ele tá dentro, né? Perdeu aquele fundo, tudo que a gente tava mapeando. Mas, meu amigo, que demora pra perder esse fundo. Meu amigo, como ele cai atirando. Puta que o pariu. Daí ele pode, o que ele pode fazer aqui? Ele pode continuar quebrando essa estrutura aqui, pra dar prosseguimento ao movimento de baixa. A gente já sabe que a mudança da característica do preço tá nesse ponto aqui. Só que se ele perde esse fundo aqui, esse aqui, o último pivô validado vem pra cá. Ele vai ficando cada vez mais estreito e mais difícil de operar, porque qualquer violinada, ele muda a característica do preço. Você tem que lembrar que tem um gap acima dele, né? Outro gap maior acima dele. Tudo isso tá aberto aí também. Desde a metade de março, esse aqui, ó. Esse aqui no final de março. Estão abertos também. O mercado não deixa gaps abertos por muito tempo. Ele fecha. Tem que ter cautela. Mas é venda. Olha a distância da média de 200. Olha a média apontando pra baixo. É venda ainda. Segue na venda. Entrou dentro do canal. Olha aqui. Tudo que a gente tava desenhando e sonhando, ó. Ele não faz um movimento lindo e elegante, né? Não, meu amigo. Ele violina. Ele faz uns movimentos muito loucos, aleatórios. Isso é outro ponto interessante. O fermento desse bolinho de ameixa, tanto do mini índice como do mini dólar, é o quê? Isso mesmo, vocês já sabem. Aleatoriedade. Sim, aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. O movimento que eu tava desenhando no índice. Cara, eu já vi aquilo ali acontecer, muito mais acontecer do que não acontecer. Hoje não aconteceu, mas amanhã ele pode fazer um movimento. Tem que ter paciência pra captar o movimento no ponto certo. Venda. Mas tá difícil vender esse cara. Olha a média de 200. Gap, ó. Gap aqui do início do ano. Gap. Isso aqui fechou tudo. Fazendo um movimento para baixo, podendo chegar próximo desse suporte, podendo chegar próximo do pé desse canal de baixa, que tá desde 2025, mas não vai direcional. Não vai. Esse aqui foi o último ponto direcional que ele fez, ó. Mais ou menos. Esse movimento aqui. O único. Esse aqui também, ó. Mas ele cai atirando. Ele não é elegante. Vamos para os 5.000 tickets mini dólar. Difícil de operar, brother. Esse cara é muito difícil de operar, esse cara aqui. Muito difícil de operar. É que esse movimento foi... Esse aqui foi um movimento elegante, né? 11h35 da manhã de quinta-feira. Na sequência ele volta lá pra dentro. Ele tenta fechar lá. E ele vai lá em cima. Lá na VWAP. Afasta da VWAP. Isso aqui é outro ponto interessantíssimo, né? Na parte da manhã ele afasta da VWAP. Na parte da tarde ele vai em direção a ela. Muitas das vezes. Muito mais acontece isso do que não acontece. Mas é um dia totalmente torto. Segunda-feira torto. Enrolando na VWAP, né? O que fazer nesse cara aqui? Isso aqui foram 5.000 trades o dia inteiro. O que tu enxerga disso? Não tem volume financeiro. Nada tá acontecendo. Pegar os últimos movimentos dele aqui, ó. Quebra da estrutura, ó. Onde é que tá o último pivô validado? Opa, tá aqui o último pivô validado. Ele vai lá e rompe o último pivô validado. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Quebra de novo. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui, ó. Onde que ele vai na sequência? Vai lá. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Quebrou. Onde é que tá o último pivô validado? Lá em cima. Desce, atirando, tá vendo? Atirando. Quebra a estrutura aqui, ó. Último pivô validado. Quebra a estrutura. Último pivô validado onde tá aqui. E, ó. Quebra essa estrutura. Último pivô validado. Aí, ó. E morre aí. Bem próximo do ponto onde ele pode continuar quebrando a estrutura nesse ponto aqui dos 60 minutos. Pra entregar um movimento direcional. Só que eles estão muito próximos, tá vendo? Essa quebra de estrutura aqui, deixa eu afastar. Quebrou a estrutura aqui. E aqui embaixo ele vai quebrar a estrutura para dar prosseguimento da venda. Se enroscando na VWAP com a média de 21. Passa para cima, passa para baixo. Isso aqui é dia para não operar. E se ele chegar nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço para tentar fazer um ataque comprador cheio de coceira. É verdade. Eu estou com sarna. E aí o que a gente pode esperar de um movimento desse, se afastando bem aqui. O sonho aqui é ele abrir um gap de alta. Dizer que é comprador, capotar. Aí é violinado. Aí ele pode fazer um movimento direcional como esse. Bem rápido. E é isso que a gente busca no dólar, que é um movimento rápido. O dólar dói. Aí ele faz uma bull trap nos 60 minutos. Atrai a compra e vende. Se ele abre baixo, aí ele nos quebra as pernas. Ele muda a característica do preço. Ele quebra a estrutura muito embaixo. E aí a gente vai precisar que ele faça aquele movimento de violinada. Porque daí a mudança da característica do preço vai passar daqui para cá. Aí ele vem aqui no alto. E aí sim, perde calção. Aí nós estamos bem. Aí dá pra fazer uma operação melhor. Mas aqui não dá pra operar essa quebra de estrutura, porque já é a segunda. Ele quebra uma, duas, três, no máximo 3. Quando tá bem direcional. Como ele tá todo torto, não. Ele vai dar-lhe uma violinada, provavelmente. O bom é que ele fazendo esse movimento, que abrindo num gap curto e mudando a característica do preço na sequência, na primeira hora, ele vai atrair compradores dizendo que o dólar vai explodir agora, e aí ele abre as pernas. Aí a gente toma posição aqui com o setup de Joseph James, de preferência setups voltados para bull trap, crown reversal, bull trap, algo assim. Porque daí quando ele chegar nesse pontinho aqui, a gente tá com a operação extremamente protegida, tá só carregando metade dos contratos pra ver até onde ele vai. E se ele quiser abrir o bico mesmo, escorregar naquele canal de baixa dos 60 minutos, é um movimento fantástico. Isso, não tem mais nada pra falar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, vem comigo nessa incrível aventura. Eu passo projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Eu faço lives geralmente de segunda a sexta após meio-dia pra mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu deixei de fazer, pra manter um gerenciamento de risco
afiadinho. Eu só opero na conta real. Às vezes eu vou pra conta safe quando as coisas não estão muito legal pra fazer movimentos lá na conta safe, que eu recomendo demais. Jamais uso o simulador, cara. O simulador é perda de tempo. Não curto. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. E tchau.